tiveram algumas mulheres que passaram pela jornada, que elas implicavam com tudo, gente. E no diálogo era assim, deixa que eu faço, daqui que eu faço. Sempre assim, vocês já fizeram isso? Ou estão se vendo nessa postura? No diálogo? Tudo que o marido ia falar, ela falava, daqui que eu faço. Não, deixa que depois eu faço isso. Não precisa mais fazer, deixa aí. Implicava desde o que ia comprar no supermercado até na educação dos filhos. Tudo era você que fazia melhor do que o seu marido? Você não dava voz para esse marido? É muito possível. Teve uma outra mulher que passou pela jornada que ela dizia assim, Paula, tem uma coisa que me irrita muito no meu marido. Todos os dias ele vai tomar café na casa da mãe dele. E isso me deixa em profunda dor. Quando eles entenderam esse processo do diálogo, e eles já estavam casados há mais de 10 anos, e ele nesse mesmo processo, toda vez que eles iam falar sobre esse assunto fermentava, esse assunto crescia, né, dentro do casamento, e eles nunca sabiam resolver. Quando ela veio vivenciar a jornada, ela entendeu esse processo da mente dela, da mente dele, do espaço seguro, da importância do diálogo positivo, eles conseguiram conversar. E aí o que ele fez? Ele deixou de fazer isso. E por que isso, né, gente? Porque ela foi uma mulher que sempre teve que batalhar para ter as coisas. Ela nunca teve essa facilidade de ter que ficar tomando cafezinho da manhã na casa da mãe, não. Então isso para ela estava totalmente fora da realidade dela. E aí quando ela entendeu todo esse processo, eles conseguiram conversar dentro de um ambiente seguro, ele entendeu isso, né? E ele falou, então agora ele começa a ir na mãe de forma mais esporádica. Mas isso deixou de ser um compromisso com a mãe, deixou de ser uma obrigação com a mãe. E tudo isso sem se machucar. Tudo isso falando, né, numa postura de igual para igual. Então aqui dentro da jornada, as essências em mulher, em nenhum momento elas são submissas, em nenhum momento elas são submissas ou maiores que o marido. Em todos os momentos essa mulher está ao lado desse marido, caminhando com esse marido lado a lado. Ela vem aqui, ela absorve esse conhecimento, ela aprende, ela faz a mudança nos seus próprios comportamentos. Nesse momento o marido se abre, né, e acaba recebendo mais o que ela tem para dizer. Ela para de falar e ela começa a olhar além. Ela começa a entender o que está por detrás de tudo isso. Aí você pode estar dizendo assim, Paula, eu tô cansada de tentar. E realmente, você vai ficar cansada de tentar se você não seguir um caminho seguro. Gente, o maior erro das relações é a gente continuar buscando pela restauração do nosso casamento por tentativa e erro. Quando a gente continua fazendo isso por tentativa e erro, o que acontece? O marido se cansa e vai embora. Porque não é assim que funciona. Qual a grande pegada aqui? Quando você fala com ele do jeito que você entende e não do jeito que ele entende. Entende esse processo? Então, vai ficar um japonês querendo falar com português. Não vai rolar. Não tem conexão. Quando você fala assim, Paulo, nós já tivemos uma discussão, nós conversamos, dissemos que né, iríamos fazer as nossas mudanças, eu também disse que ia mudar, só que ou essa mudança não se mantém, né? Ou vocês não entendem esse processo do diálogo positivo, de entender como a mente do outro funciona, e tudo aquilo que você diz que é mudança para você, não é mudança para ele. E ele entende que não mudou nada. Então, realmente, o divórcio, sair de casa, é a única saída. Ele não muda. Eu já tentei de tudo, eu faço de tudo e ele não muda. E aí que tá a grande chave, né? Para que ele realmente seja mudança, você precisa fazer a sua mudança primeiro. Os maridos, eles não mudam com aquilo que a gente fala. Marido faz isso, marido faz aquilo, marido muda isso, marido muda aquilo. Não é assim. Eles só mudam sem a gente precisar pedir quando a gente se torna a mudança. O que não dá para fazer, gente, não dá. É continuar na postura da vítima, fazendo com que o marido seja o vilão e você seja a pessoa inocente, né? Eu tô assim porque ele me faz isso. Se ele mudasse, eu seria mais feliz. Esse processo não rola, tá? Esse processo não funciona. Vocês precisam aprender a olhar além. Quando você fica a todo custo tentando fazer ele te entender, então você fala, é como se você estivesse tentando buscar uma saída. Mas esse processo te afasta, né? Porque ele não entende as palavras. Nós mulheres, presta atenção,
Nós mulheres temos um grau de profundidade muito maior que os homens. O feminino, ele é muito mais profundo, então ele precisa de muito mais contexto. O masculino não, o masculino é direto, o masculino é pontual. Então é por isso que muitas vezes ele não consegue absorver aquilo que a gente fala, sem dar qualquer solução. Então os maridos muitas vezes estão esperando da gente também uma solução. Tá bom, ô esposa, tá ruim, e agora o que a gente faz? Essa é a minha consciência para você. O que é que você, mulher, faz? Pare de ficar esperando isso do outro. O masculino, ele não tem por essência a profundidade, o relaxar, o receber, o ir pro fundo. Isso cabe a você, mulher, aprender para conduzir, para ser a base do teu casamento. Eu vou explicar aqui para vocês como a gente pode melhorar o nosso diálogo através de um novo olhar. Como que a gente pode então melhorar essa questão do nosso diálogo? Primeira coisa, nós precisamos entender que nós viemos de dois sistemas diferentes. Você veio de um sistema de pai e mãe, onde tinha uma cultura, onde tinha um olhar para muitas coisas. Seu marido veio de um outro sistema, de um pai e mãe que via a vida de uma forma completamente diferente da sua. Então, nós precisamos começar a olhar para o diferente. Nós temos uma grande dificuldade de aceitar o que é diferente. Nós temos uma grande facilidade de aceitar aquilo que é igual. Então nós ficamos próximos de amigos que são iguais a nós, que pensam como a gente, que se comportam como a gente, não é assim? Mas aí está a nossa grande dificuldade de olhar para o diferente. Se a gente não começa a ter esse olhar para o diferente dentro da nossa relação, a gente não consegue se relacionar. Porque, gente, imagine o que seria do azul se todo mundo gostasse só do vermelho. É por isso que nós precisamos dar um olhar. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está querendo me mostrar com essa diferença? Então, nesse processo aqui, ó, dentro dessas nossas crenças, desses nossos valores que nós trazemos do nosso sistema familiar, quando eu não aceito esse diferente por causa dessas minhas crenças, desses meus valores, né? Eu fico o tempo todo tentando provar que eu tô certa. Eu fico o tempo todo tentando provar que o que eu tô fazendo é o melhor e não dele. E nesse movimento, o que nós precisamos entender aqui para melhorar o nosso diálogo? Não é nem o meu marido e nem o seu marido que é o que está certo. Quando nós criamos um novo sistema, né? Então você vem de um sistema de pai e mãe, seu marido vem de um sistema de pai e mãe. Quando vocês se unem e vocês dão a criação de um novo sistema através dos filhos, vocês precisam criar a sua própria comunicação, o seu próprio jeito de viver a vida. Então nem o meu jeito é melhor, nem o jeito do meu marido é o melhor. O melhor jeito é o nosso. É um pouquinho do meu, um pouquinho do seu. E assim a gente consegue seguir, entende? Enquanto a gente continuar nesse duelo, é o meu, é o seu, porque o meu jeito, não, porque eu tô certa, isso daqui não faz aproximação, não restaura casamento, tá bom? Vocês vão precisar entender o formato da mente dos maridos. E tudo isso começa para entender o diferente. Você pensa, sente e se comporta de um jeito. Seu marido pensa, sente e se comporta de outro. Quando eu vou me comunicar com ele, eu preciso me comunicar com ele do jeito que ele pensa, sente e se comporta, entende. Quando eu faço isso, entendo isso em mim, eu consigo fazer isso nele. Quando eu consigo fazer isso nele, ele começa a perceber que eu consigo entender ele muito mais do que antes, ele também para querer me conhecer um pouco mais. E é aqui que a gente começa a fazer a reconexão. Porque um começa a se importar de novo com o que o outro pensa, com o que o outro sente e como o outro se comporta. Não dá para continuar repetindo os mesmos erros do passado. Então, toda vez aqui que você ficar trazendo a sua energia do passado para o presente, esse diálogo sempre vai fermentar. Paula, mas eu não consigo esquecer a traição. Então é você que vai precisar vir aqui, olhar para tudo isso, tá? Primeiro, para quando você precisar ter um diálogo muito profundo com seu marido, uma vez só, sobre a traição, você vai com todas as cartadas necessárias para colocar um fim neste processo, tá? A gente vai falar sobre a traição? Sim, a gente vai falar sobre a traição, mas é uma vez só. Eu falo que é como se fosse fatura de cartão de crédito. Você vai mandar uma única vez. Você não vai ficar mais cobrando todos os dias um pouquinho, não.
Não é assim que funciona, tá? Então, para você conseguir chegar nesse ponto, primeiro você precisa aprender. Primeiro você precisa estar nesse processo de essência mulher. Primeiro você precisa curar as suas dores. Para quando você chegar nessa postura, para falar realmente sobre a traição, você vai falar uma vez só, olho no olho e na postura de uma mulher adulta. Isso faz toda a mudança. Isso faz você virar a mesa, tá bom? Dentro da sua relação. Que mais? E você vai precisar estar completamente na sua energia feminina. Quando você está na sua energia feminina, é exatamente isso que eu te falei. É na sua postura. Muitas mulheres acham que para se impor dentro do casamento, ela precisa ir para essa energia masculina, mais agressiva, né? Mais ditadura, mais impositora, mais acusadora. Isso não é real. A mulher, para ela se colocar na sua postura de uma esposa sábia, de uma essência mulher, ela precisa estar na sua postura de mulher adulta, dentro de uma energia feminina, que sabe ouvir, que sabe se posicionar em quando ela deve avançar, quando ela deve recuar, quando ela deve silenciar. Vocês precisam observar a comunicação de vocês dentro do casamento de vocês. Para essa comunicação, você precisa fazer uma escuta ativa. Antes de reagir, antes de falar alguma coisa, para ouvir. Respira. 1, 2, 3. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está querendo me falar isso? E se você tiver já um espaço seguro aí dentro do teu casamento, não vá para a cama com a dúvida, não. Marido, onde é que você está querendo chegar me dizendo isso? O que é que você está querendo me dizer? Entende? Você vai começar a provocar essa profundidade no seu marido. Então, pare de agiu, reagiu, ele fala, você devolve, ele fala, você devolve. Não faça isso. Respira, mulher. O que ele está querendo dizer com isso? Calma. Não é para me provocar, não é óbvio para ele. Respira. Comece a olhar além. Esse homem não pensa como você, esse homem não sente como você. Então, se você não conseguir se colocar nessa postura de olhar o que está além do comportamento, além daquilo que ele está te dizendo, vocês não vão conseguir se conectar.